primeira série, hoje vai falar com vocês sobre movimentos migratórios. Uma breve colocação, a gente pode falar que o movimento migratório é o deslocamento populacional que ocorre de uma forma ou de outra, de uma localidade para outra, de um território para outro, de um continente para outro. Se a gente for analisar dessa forma, esse deslocamento populacional ou migratório acontece desde antes de Cristo, através dos judeus, dos gregos, até mesmo se a gente for contar quando surgiu lá no início lá a própria humanidade, a gente pode analisar que, segundo a história, surgiu no continente africano e mais tarde foi se espalhando. A migração ocorreu por todos os outros continentes. As grandes navegações a gente também pode citar como movimento migratório, onde principalmente os europeus buscavam migrar para continentes como a Ásia, principalmente a África e a América do Sul. A América do Sul, do Norte Central, vamos colocar assim. Onde, se a gente for analisar hoje, cerca de 80%, vamos botar 80%, 70% do continente americano foi colonizado pelos espanhóis. Alguns, Brasil, por exemplo, pelos portugueses, outros países pela Inglaterra, França e Holanda. Agora, existe o termo muito comum que a gente utiliza: imigrante e emigrante. Emigrante é todo aquele cidadão que sai do seu país de origem em direção a outro país. Imigrante é todo cidadão que chega de uma outra determinada nação, ou seja, é o estrangeiro que vem residir ou fixar moradia ou trabalhar no nosso território. As migrações elas podem ocorrer de vários tipos. Elas podem ser internas e externas. O êxodo urbano é quando o trabalhador ou a pessoa sai do meio urbano e volta para o campo, ou vai para o campo. O êxodo rural é o inverso, é quando o trabalhador rural, ou em épocas ruins de colheita, ou até mesmo procurando uma melhor qualidade de vida, ele sai do meio rural e busca uma moradia, fixar moradia na cidade. Existe ainda as migrações chamadas de temporárias ou sazonal. Isso ocorre geralmente por questões climáticas ou temporárias, por algum motivo que vá predominar durante 3 meses, 4 meses. É muito comum, às vezes, no período da seca, o pessoal nordestino sair do interior e ir para o litoral, e quando começa o período das chuvas, que são bem poucas, eles retornam novamente para suas residências na área interior. Existe ainda as migrações chamadas de diárias ou pendular. É aquele movimento migratório onde o trabalhador ele sai de sua residência em determinado local, ou bairro, ou cidade, e vai para outro centro urbano, onde passa o dia ou a noite, e mais tarde ele retorna novamente ao seu lar. Como, por exemplo, o pessoal saindo da zona oeste do Rio e indo trabalhar no centro da cidade, ou indo trabalhar na zona sul. Isso é chamado de movimento pendular. Isso muito comum aqui no Brasil. Na Europa, o fluxo migratório, tanto para quem chega quanto para quem sai, é muito grande, desde vários anos, e isso ocorreu devido a vários motivos. A gente pode citar alguns, como a Revolução Industrial, as guerras mundiais que teve, ou próprias grandes navegações, e recentemente, devido a outros questionamentos, outros movimentos podem surgir recentemente, como aconteceu dos povos de origem islâmica procurarem a Europa, principalmente devido à guerra na Síria e até mesmo a conflitos étnicos religiosos que ocorrem no continente africano. Então hoje a migração que busca a entrada no continente africano de islâmicos, seja ele asiático ou africano, para a Europa, é muito grande.
Porém, existem ainda problemas que podem ser ocasional surgir tudo com esse processo dessas migrações. Uma é o crescimento da população absoluta, outra é o desemprego e a fome, ou até mesmo o aumento da população de rua, que às vezes o país não está preparado, não tem suporte para receber tanto a grande quantidade desses movimentos migratórios e acaba causando graves problemas aí. Existe ainda um movimento migratório chamados cérebros. Esse movimento migratório, como eu já comentei com você anteriormente, ele causa a saída de pessoas dotadas de um conhecimento, de uma inteligência, de países pobres ou subdesenvolvidos, que muitas das vezes vão para outros países, como Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França, Itália, Japão, que buscam essas pessoas para poder desenvolver ou utilizar seu próprio conhecimento para poder criar. Por exemplo, nos Estados Unidos, onde tem uma busca maciça por cérebros aí, é no Vale do Silício, que é o vale de altamente desenvolvimento tecnológico, onde eles buscam tudo isso daí. E com tudo isso daí, por ser um país atrativo, de terem oferta de emprego, salários bons, causa vários problemas. E pessoas que tentam entrar pela fronteira com o México ou até mesmo pelo canal da Flórida. E vem ocasionando, não só nos Estados Unidos, em vários países do mundo aí, o aumento populacional e, consequentemente, a xenofobia. A xenofobia, vale lembrar, que é a aversão à pessoa de outra etnia, de outra cultura, ou seja, você não ter digamos assim, afeição a essa pessoa. Galera, hoje a gente encerra por aqui. Na próxima aula a gente vai falar do Brasil e seus fluxos migratórios. Um abraço, fica com Deus.